Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz esse Ayrton Senna. Ele é a partir de um modelo de impressão 3D, utilizando material de baixo custo e que você pode fazer aí tranquilo na sua casa. E se você ainda não é inscrito no meu canal, clique em se inscrever e ative o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo mostrando uma nova peça, fazendo um passo a passo, você vai ser notificado pelo YouTube. Então vamos lá? Essa impressão em 3D ela foi feita de filamento. Existem outros tipos de impressão, como a resina, tá? O filamento é o que tem um custo um pouco mais baixo, tá? É o que é mais em conta. Só que quando você imprime no filamento, por ele ser mais em conta, ele deixa algumas marquinhas. Então o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi lixar, utilizando uma lixinha d'água pequenininha, ou então uma micro retífica, tá? Fui tirando as imperfeições até ficar pronto para eu poder começar a pintura. Depois, a primeira coisa de pintura que eu fiz nele foi a parte de pele. Eu fiz a parte do rosto, igual vocês estão vendo aí do lado. Para isso, eu utilizei então a cor pele, ok? Com um pinguinho de marrom, porque a cor pele ela é bem clara, ó. Dá para você ver o comparativo aqui, tá? Ela é clara. Como ele é um pouco moreno, então eu coloquei um pinguinho marrom, misturei e apliquei. E assim então eu tenho a pintura da pele aqui no rosto. A outra parte, seguindo a sequência aí da pintura que eu fiz, foi dar todo esse fundo vermelho aqui. Para isso eu utilizei tudo tinta acrílica fosca, tá? Utilizei o vermelho fogo, que é o que estava mais próximo da cor aí original do macacão, ok? O próximo passo é essas marcaçõezinhas aqui de costura. Para isso deu um trabalhão, você tem que ter um pouco de paciência aí, mas o resultado ó, fica excelente. Então eu usei normal, tinta acrílica branca e palito de dente. Então eu pegava o palito de dente e ia fazendo pontinho por pontinho. Se alguma marcação ficasse mais grossa ou ficasse marcado, tá? Então eu vinha com um pincel fininho e com o vermelho eu vinha corrigindo. E ficou assim, ó. Nesse resultado final. O outro passo que eu fiz foi ter dado o fundo da cor amarela do capacete. Para isso, eu utilizei a fosca, tá? O amarelo ouro. Como esse amarelo ouro, em relação à cor do capacete mesmo, ele é um pouquinho mais forte, para isso eu coloquei um pinguinho e misturei do branco. Então ele ficou um pouquinho mais claro. E daí eu fiz toda essa parte amarela aqui do capacete. E na mesma etapa, eu fiz então essa parte aqui branca aqui do punho, tá? E aqui em cima, esses detalhes mais em branco. Depois, o outro passo que eu fiz foi ter feito o tênis aí, tênis da Mizuno, né? Então eu fiz aí o solado. Aqui, não sei se dá para perceber, é um vermelho um pouquinho mais escuro. Então o que eu fiz? Eu peguei a cor vermelha mesmo, tem um vermelho escarlate e passei aqui nessa parte aqui do tênis, que deu uma diferencinha na cor. E fiz toda essa parte aqui do solado, tá? O símbolo, e fiz a base preta, tá? Tudo de pincel, um pincel fino aí. E ficou assim, então a parte do tênis aí do solado. Depois, continuando, eu voltei aqui pro topo, para a parte da cabeça. Eu fiz a parte do cabelo. A parte do cabelo eu usei então, ele é moreno, mas o cabelo dele é meio castanho, né? Então eu usei um marrom bem escuro aí, no caso rústico, essa cor aqui chama rústica, tá? Fiz aí a parte do cabelo, né? Com palito de dente aí eu fiz as sobrancelhas, aqui o olho, tá? Um palito de dente ali, bem no meio do olho tem um pinguinho preto ali. A parte branca, né? Tudo com palito. E o lábio eu fiz com a própria cor pele, só que eu utilizei um pinguinho de vermelho para ficar meio rosado, tá? Um pouquinho mais rosado, avermelhado. Então eu pintei o lábio dele, que ficou desta forma. O próximo passo foi ter feito o fundo das logomarcas. Nota que o fundo é tudo em branco, né? Então eu utilizei a cor branca, um pincelzinho fino aí. Então eu fiz a parte do branco. E depois eu vim fazendo as logomarcas.
Então aqui a parte do preto, colorido, eu fiz tudo ou com um pincelzinho bem fino ou com palito de dente, que nem essas letras aqui. Eu fiz tudo com palito de dente. Ok? Ó. Ele tem, a impressão ela tem um certo relevo. Daí eu vim marcando esses relevos aí, ó, com cor preta. Tudo tinta fosca por enquanto. Depois disso, eu vim pro capacete. Aqui pro capacete, a primeira coisa que eu comecei foi a parte em azul. Então eu fiz essa parte em azul, aqui em branco, tá? Tem umas linhas aqui onde está o símbolo nacional. E fui acertando essa parte aí do capacete. E a parte do azul, tanto aqui no nacional quanto aqui a parte do capacete, eu usei, ó, azul turquesa, que é um azul um pouquinho mais escuro aí. Ficou com essa tonalidade. Depois, ó, tudo com palito de dente eu vim fazendo aqui esses logos aqui, ok? Aqui o símbolo nacional, ó, com branco, aqui com preto. E depois eu vim com a parte verde, né? Aqui tem umas linhas aqui, ó. Sempre usando fotos como referência, tá? Para fazer todos esses logos aqui. Apesar de ter o relevo, mas pra gente ver a cor certinho, as combinações, ó, essas faixinhas aqui, a gente precisa sempre de uma imagem de referência, uma imagem original. Então eu usei foto do próprio Senna. Vocês podem notar que, finalizada a pintura do capacete, a viseira estava com um fundo prata. Então eu utilizei uma tinta metálica, tá? Prata. Porque eu vou fazer a técnica do candy. Então eu tenho aqui o fundo prata. E daí a viseira eu vim com um verniz vitral preto, que ficou com esse brilho. Então primeiro você dá um fundo metálico, no caso prata. Depois eu vim com o verniz vitral preto. E a viseira ficou assim. E para finalizar o capacete, para ele ficar com esse brilho, só tinha tinta fosca. O que eu fiz? Eu peguei o verniz vitral transparente, sem cor, e passei. Deu esse acabamento, essa cor. Tinha algumas imperfeições de pintura. O verniz vitral, ele consegue corrigir essas imperfeições, tá? Fica bem melhor aí o acabamento, fica lisinho. E a pintura do capacete original dele tem um certo brilho. Então foi o máximo que eu consegui chegar. Aqui no fundo, ó, eu pintei de preto fosco aqui, que é onde ele põe a cabeça. No capacete ainda, utilizando aí o prata, eu fiz esses parafusos com esse tom metálico. E embaixo, ó, a própria impressão vem com a assinatura do Ayrton Senna aqui, ó. Ela tem uma profundidade. Eu usei uma tinta dourada, tá? Pode ser qualquer tinta dourada. Então eu passei aqui com o pincel, tal. Coloquei aqui a data que eu terminei, a minha assinatura aí, né? Porque isso aqui é do próprio modelo em 3D. Quase finalizado. O último passo que eu fiz, como era tudo tinta fosca, eu utilizei um verniz acrílico fosco e passei em toda a peça, menos aqui, né? Porque aqui eu tenho o verniz vitral. Passei em toda a peça. Ele protege então a camada de pintura e fica com esse acabamento. E assim tá finalizado o Ayrton Senna. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem mais vídeos como esse, explicando o passo a passo. Coloquem aí qual personagem, qual peça vocês queiram que eu possa estar fazendo nos próximos vídeos. Quem ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Sempre e ativa o sininho, porque sempre quando eu vou postar um vídeo novo com novas peças aí, com novos personagens, vocês estarão acompanhando. Então pessoal, um forte abraço, espero que vocês tenham assistido até aqui e até o próximo vídeo então. Tchau!